Motivação. O que te motiva depois de ficar uma noite em claro, com vários despertares muitas vezes da criança, a encarar um dia com um sorriso, um bom dia? Hoje aqui no programa Motivação a gente está com a especialista do sono, Elo. Bem-vinda, Elo. Muito obrigada. Que vai conversar com a gente sobre algumas queixas, até alguns relatos de mães que enviaram para a gente nas redes sociais, colocando ali seus pontos, o que acontece, deixa de acontecer, para a gente poder tirar um pouco dessas dúvidas e quem sabe depois a gente tira umas dicas aí com vocês bem pontuais e a criança vai no embalo de uma boa noite de sono. É isso, né, Elo? É isso. A gente tem que dar o máximo de importância possível para o sono, porque ele é a base da nossa vida. É através do sono que a gente regula os hormônios, é através do sono que a gente regula o nosso humor, que a gente amplia o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento motor das crianças. Então, o sono realmente tem que ser levado a sério, porque ele é fundamental para a nossa vida, e principalmente para a vida dos bebês que estão ali em pleno desenvolvimento. É o descanso, né? Exatamente. A gente exerce tantas coisas, é muita informação ao mesmo tempo que a gente precisa desligar, né? Exato. Descansar a cabeça. Exatamente. Se o sono vai bem, a regulação hormonal ela acontece, porque através do sono o corpo determina quais hormônios, em que momento eles serão liberados, em que quantidade que eles serão liberados, e isso faz o funcionamento do nosso organismo. Verdade. E como é que foi como é que aconteceu isso na tua vida? Ser essa profissional do sono, né, especialista? Como é que isso aconteceu na tua vida? Aconteceu através da minha própria necessidade, né? Ou seja, eu achava que o sono era algo natural, que o bebê simplesmente mamava e ele acabava adormecendo, e na prática eu aprendi que não era bem assim. O conhecimento ele é muito importante, a gente precisa desse conhecimento para a gente saber como conduzir o sono, porque nem sempre ele vai ser tão natural quanto a gente pensa que é. Sim. Os bebês eles aprendem, os bebês nascem sabendo dormir, muitas vezes o cenário não favorece tudo isso e aí as associações acabam acontecendo. Então eu, como mãe de gêmeas, né, achei que o sono aconteceria de forma natural, quando na verdade eu fui observando com o passar do tempo que ao invés de melhorar, porque é o que a gente escuta, né? Com o tempo o sono do bebê vai melhorando, afinal de contas ele vai desenvolvendo. E quando isso não acontece, o que é que você tem que fazer, de que forma que você tem que conduzir? E essa foi a minha grande dificuldade. E aí, claro, a gente escuta os conselhos da mãe, os conselhos das pessoas mais velhas, porque afinal de contas são pessoas mais experientes. Sim, já passaram, né? Exato, só que elas têm todo aquele conhecimento da época delas. A coisa hoje evoluiu muito, né? Como, por exemplo, deixa o teu bebê bem cansado durante o dia para ele dormir durante a noite. Era o que é um dos grandes mitos do sono, né? O que a gente acreditava-se há tempo atrás, que hoje em dia a gente já sabe que não é verdade. E então, passados os dias, a gente ia sobrevivendo diante das situações e o sono cada vez mais piorando e eu sem saber o que fazer. Então, em determinado momento, a nossa pediatra maravilhosa, ela já conhecia esse tipo de trabalho, nos indicou uma pessoa. E então, fizemos toda uma análise da rotina das meninas, porque com 9 meses, eu acordava a cada 20 minutos na madrugada. Nossa, não dormia, né? Não dormia, porque quando não era para atender uma, era para atender a outra. Então, a gente praticamente não dormia a noite toda, mas ao mesmo tempo a gente não sabia o que é que a gente tinha que fazer e principalmente como que a gente tinha que fazer. E aí, então, veio uma profissional, conversou com a gente, alinhou tudo o que precisava, né? Porque as bases fundamentais do sono precisam estar alinhadas e equilibradas para que o sono saudável aconteça. Então, a gente foi colocando em prática, ajustando rotina, cuidando de horários, do comportamento, né? Tudo olhando pelas lentes do bebê, do que ele precisa como necessidade básica para que o sono possa acontecer. E dentro de 1 mês e meio, a gente, seguindo todas as estratégias, as orientações, né? A gente conseguiu ajudar as minhas meninas, né? Que acordavam a cada 20 minutos na madrugada a terem sua primeira noite de sono, né? Ai. De 12 horas de sono noturno. Chega a ser até estranho no outro dia, né? No dia seguinte, que aconteceu? Isso. Eu confesso que durante alguns dias elas dormiam a noite toda, mas eu não. Porque você já não está mais habituada com isso e você sempre pensa, meu Deus, será que está respirando? Será que está tudo bem? Eu vou lá dar uma olhada, vou ver o que está acontecendo, né? E aí daqui a pouco você começa a se acostumar, teu organismo começa a relaxar, começa a se equilibrar hormonalmente e aí tu começa a sentir de fato os benefícios. Olha, é complicado. Pela Valéria, quando eu coloquei minha queixa, né? Gente, ela até agora fechou praticamente umas 10 noites que ela dormiu a noite inteira desde que nasceu, né? Talvez ali dê um pouquinho mais, porque a gente acaba se perdendo, mas assim, em média, porque ela realmente acordava todas as noites. E agora tem 2 noites seguidas que ela dormiu a noite inteira, assim. Então, de vez em quando acontece isso. Então, tudo a gente vai fazendo aquele
planejamento, né? Olhando o que está sendo feito, não está sendo feito, né? Faz. O pai, eu vejo ali que a participação é muito importante também, né? Pelo que tu coloca. É muito importante. Tem alguns relatos, assim, porque se a criança vem na mãe, ela quer o peito. Tem crianças que não mamam, mas ela quer o peito. É que a ligação com a mãe é algo muito visceral. É uma Conchego. fusão emocional que existe ali, que é muito forte. Então, o vínculo com o pai, ele vai sendo construído, algo que com a mãe já é inato, né? Sim. Então, querendo ou não, às vezes, numa primeira rejeição do bebê ao pai ou da criança ao pai, eles tendem a desistir, Sim. mas simplesmente porque o bebê não estava acostumado com a presença do pai naquele momento, né? Então, é uma construção de confiança e uma relação de segurança que vai sendo criada, mas é algo que precisa ser feito com bastante paciência, com bastante persistência, porque daí sim esse bebê também passa a aceitar o pai Sim. de uma maneira cada vez mais tranquila, porque afinal de contas é o segundo porto seguro desse bebê também. É a família, a base, né? Exatamente. A gente já tem aqui algumas mães que até mandaram pra gente. Eu tirei a mama, né? O peito, e a minha filha agora piorou, desandou. Que falaram pra mim tirar o peito, tirei o peito, e até quem mandou pra gente foi a Yara. A criança vai dormir em torno de 22 horas, 22h30, às vezes até meia-noite, 1h, e acorda às 5 horas da manhã. Exato. Toda criança, todo bebê e toda criança que vai dormir com os pais, ou seja, vai dormir entre 22 horas e acorda às 5, 6 horas da manhã, já está em débito de sono, mesmo que eventualmente essa criança dormisse a noite toda. O meu filho dorme a noite toda, das 10 às 5, 6 da manhã. Ainda assim, ele é considerado em privação de sono porque está fazendo menos horas do que fisiologicamente é importante. Sim. E muitas vezes a gente simplesmente desmamar um bebê ou uma criança na madrugada não é garantia nenhuma pra gente de que essa criança vai passar a dormir a noite toda. Ou seja, se a rotina não estiver alinhada, que é o básico, bem feito, nada disso vai acontecer. Então, o primeiro grande passo é a gente avaliar essa rotina. Como é que ela tá? Ela tá favorecendo momentos de estímulo, momentos de relaxamento, os horários estão corretos, porque geralmente bebês e crianças que vão dormir após as 20 horas são bebês e crianças que já estão indo dormir muito cansados e por vezes muito estimulados. Por si só, nesse momento, o cortisol aumenta. Sim. E o cortisol é um hormônio que compete com o hormônio do sono. Quando um tá mais alto, o outro não consegue fazer sua ação com eficiência. E aí, por si só, o sono acontece, mas de uma forma muito picada. Então, se a gente não alinhar primeiro o que é básico, você pode até desmamar a tua criança, tu pode até conseguir fazer isso na madrugada, mas ela vai continuar despertando tantas vezes quanto forem necessárias, mas ela não vai dormir, né? mamar mais. Esses estímulos seriam telas também? As telas estão inclusas, mas muitas vezes a criança, ela que vai dormir mais tarde, ela já passa da janela de sono dela, geralmente, porque os pais, às vezes, trabalham o dia todo, às vezes essa criança ou esse bebê vai para uma escolinha o dia todo, e como uma forma de compensar a atenção e a qualidade, eles acabam postergando a hora de dormir. Sim. Só que o mais importante que a gente tem para entender é que quantidade nunca vai sobrepor qualidade. E você postergar a hora do teu filho dormir na intenção de dar mais atenção, você só vai estar contribuindo cada vez mais para a noite dele ser difícil, porque ele passa da janela de sono, acumula cortisol. E aí, geralmente, os pais querem brincar e ali eles acabam, às vezes, se perdendo um pouquinho no que pode ser feito em relação a brincadeiras. Acabam estimulando demais essa criança num horário que não é adequado, cortisol sobe mais ainda. Por fim, às vezes, eles até tentam colocar esse bebê ou essa criança para dormir um pouco mais cedo, mas ela começa a resistir. Mas ela olha ali, não está com sono, está resistindo, está super animada. Quando, na verdade, esse super animada, super, né, atenta, é o maior dos sinais de sono que a gente tem. Por quê? Porque o cortisol já subiu para combater a fadiga do corpo dessa criança e deixa ela agitada. E aí resiste ao sono. Então, por fim, vai dormir só lá pelas 22 horas. Então, tem ali todo o combo para fazer com que a noite seja cada vez mais difícil. Desmamando ou não, os despertares continuarão acontecendo. Outra que mandou pra mim também foi a Jo. Ela mandou pra mim assim, faz umas misturinhas, né, no caso. É uma aveia lá, alguma coisa assim, que coloca de molho com leite, né? Depois coa e coloca na forma que a criança usa. Na mamadeira. Na mamadeira. Pra começar a dormir, não sei se é a barriga cheia ou se alguma coisa dentro da aveia também faz com que a criança relaxe. Mas algo que para mim foi bem novidade, assim. Eu não tinha recebido essa receita ainda. Entendi. Uma criança saciada dorme melhor, isso é um fato. Sim. Agora, o despertar por fome é apenas uma das causas dos despertares noturnos.
Ou seja, se é uma criança que não está com a rotina regular, se é uma criança que não está com suas necessidades atendidas, essa criança vai continuar acordando na madrugada simplesmente porque o que faz ela despertar não é fome. Então ela pode estar super saciada, pode ser um bebê ou uma criança que se alimenta muito bem durante o dia. Eu dizer porque a minha filha realmente, ela come praticamente o dia inteiro. Exatamente. Então, a causa dos despertares é multifatorial. Eu posso despertar por amplitude térmica, por exemplo, né? Hora tá frio, hora tá quente. Eu posso despertar porque o meu horário de dormir até poderia estar certo, mas se eu estava estimulada demais, já não funciona. Se as minhas sonecas são irregulares ou eu fico o tempo demais acordada entre uma soneca e outra, isso também vai acumulando esse cortisol ao longo do dia e vai refletir lá na parte da madrugada. Então, você pode fazer N receitas, você pode dar melatonina, como tem mães que fazem. Sim. Você pode dar uma super mamadeira antes de dormir. Você pode botar lavanda no banho. Você pode... Um travesseiro. Travesseiro. Você pode seguir N estratégias. Só que, se, de novo, a base, que é o básico bem feito, que é a rotina, o comportamento, não estiver alinhado, nada do que você vai fazer vai funcionar. Você já ouviu algumas mães que dizem assim, eu parei de usar ruído branco porque ele não adiantou em nada, por exemplo. Eu escuto muito. Porque nada vai ser mágico. Nada vai ser mágico. O ruído branco, por exemplo, é um coadjuvante. Sim. Entende? Então, a base mesmo está em alinhar a rotina conforme a nossa criança precisa, não conforme ela nos é conveniente. E esse é um equívoco muito grande que eu vejo. Às vezes os pais me dizem, Lô, a rotina está super alinhada, está perfeitinha, mas continua dormindo mal à noite. Então, é sinal de que pro teu bebê, essa rotina não está assim tão boa. Porque Entendi. Sempre a quantidade de despertares e a qualidade do sono é um indicativo de como esse dia está acontecendo. Tem uma mãe também que mandou a Ana, que a criança ela até dorme, mas bem agitada. É um sono agitado e ela não consegue daí dormir. Aquela coisa, a mãe quer saber o que está acontecendo, se está respirando, se está bem ou não. A criança dela tem em média 2 anos. Também falou que é um agito só e ela não dorme. Ela não descansa por conta da criança ter esse sono agitado. O sono agitado ele acontece muito, justamente pela rotina durante o dia. Com 2 anos, teoricamente, a criança faz uma soneca só. Sim. E a gente espera que essa criança faça uma soneca de pelo menos 1h30 durante o dia. Ela está conseguindo fazer bem essa soneca? Qual é a rotina de atividades que essa criança tem entre as janelas de sono? Ou seja, da hora que acorda até a primeira soneca, o que essa criança faz? E da hora que acorda dessa soneca até a hora de iniciar o ritual, o que ela faz? Que horas que começa esse ritual? Como é que é o contexto do ritual? Elô, minha criança janta cedo, toma banho cedo, eu coloco para dormir cedo, mas ela é extremamente agitada. Então, é porque a sequência de ações que você está fazendo não está funcionando. Então, ou seja, às vezes a rotina está acontecendo cedo, mas às vezes o cenário está muito agitado, não está contribuindo para o relaxamento, porque talvez tenha alguma criança mais velha ou tenha alguém dentro de casa, moram com alguém que está ali se movimentando o tempo todo. Então, você até tenta, mas você não consegue. E aí, nesse sentido, a qualidade desse tempo ali, que é da hora de que inicia o ritual até a hora de dormir, pode não estar boa. E aí, então, essa criança vai ter o sono agitado. Toda criança se mexe bastante durante o sono. Gira, faz os 360 graus. Mas a gente percebe quando aquilo tá demais. E isso tá sinalizando que alguma coisa antes do momento de dormir não tá indo bem. E a gente precisa entender o que é que tá acontecendo. Porque 5 crianças podem ter sono agitado. Possivelmente cada uma delas vai ter uma causa diferente. Sim. Então, entender sobre o temperamento, a rotina daquela criança faz todo sentido. E é muito natural que às vezes os pais até saibam o que tenham que fazer, mas não sabem como. Porque o sono naturalmente é um sabotador, né? Então, querendo ou não, eles também não sabem se estão indo pelo caminho certo, às vezes não tem a consistência que precisa, justamente porque a internet é um terreno fértil de informação. Mas tornar essa informação em conhecimento aplicável para a criança é que é o grande segredo. E aí, por isso, o atendimento da consultoria vem justamente para ajudar essa mãe a entender qual é a raiz dessa dificuldade. Porque nesse momento ela está tratando o sintoma, né? Mas o que está causando esses despertares? A gente tem que dar um passo atrás para entender por que isso está acontecendo. E aí, agindo na causa, a gente consegue ajudar. Tem muitas vezes que às vezes até o pai e a mãe já estão exaustos e vão no embalo de, deixa assim, tá tudo certo, e vão ficar acordando. Tem a Cíntia também que mandou, fiquei quase 3 anos depois que a Lulu nasceu esgotada, sem um sono de qualidade, acordava moída. E acorda mesmo? Acorda mesmo porque muitas crianças
conseguem desenvolver, bebês e crianças desenvolver o sono a ponto de a gente dizer assim, nossa, tá crescendo, o sono tá melhorando, tá evoluindo bem. Mas tantas outras precisam de uma intervenção nossa, porque a rotina somos nós quem conduzimos, porque eles não têm maturidade para isso. Então, dependendo da forma como a gente conduz, a gente pode estar propiciando ou não uma noite de qualidade. Então, a gente sempre diz que grande parte dos problemas de sono dos bebês e das crianças tem origem parental. No que a gente faz, no como a gente reage. Então, meu bebê desperta durante a madrugada. O que é que eu faço? Como que eu faço? Porque se naquele momento eu estiver fazendo o que é mais fácil para mim, talvez a longo prazo isso se torne uma associação que não seja sustentável, que eu não queira ou não possa manter. Mas ao passo que eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer, eu vou indo, sobrevivendo dia após dia. E nesse dia após dia, eu vou fortalecendo aquele comportamento que eu já sei que eu não quero manter a longo prazo. E aí, quanto mais tempo passa, mais difícil fica. Então, o quanto antes a gente conhece sobre o sono dos bebês e o quanto antes a gente começa a auxiliar nessa questão de cuidar com algumas associações e cuidar com a rotina e o comportamento, a gente vai tendo mais qualidade de vida na maternidade. Sim, eu vejo que pela minha menina, assim, ela passa a noite inteira, ela vai girando, né? A gente tirou ela do nosso quarto, né? Eu sempre falava com o pediatra dela, eu preciso dormir. Não é só minha filha precisa eu preciso dormir, porque eu tenho que trabalhar, tenho que fazer minhas coisas, eu tenho minha rotina, tenho meu outro filho também que é atenção. E foi sempre uma coisa aqui, uma coisa lá, uma coisa aqui, uma coisa lá, até que falou assim, tira o peito. Daí a mãezinha outra falou assim, não é o peito, né? Vão dar alguma coisa para ela tomar. Não vai dar alguma coisa para ela tomar, não. Ela tem que dormir, né? Descansar. Aí fizemos teste, né? No quarto dela, coloquei agora um colchão de casal para ela no chão. Então, ali ela tá rodando, mas tá dormindo. E foi pelo espaço, assim, que eu senti dela, assim, da necessidade de poder girar na cama. Antes era a cama de solteiro. Primeiro era o berço, né? Minúsculo, mas é pequenininha. Depois a gente colocou numa cama de solteiro, então ela fica girando. Aí agora a gente colocou uma cama de casal lá, uma cama não, um colchão. Pra ver se aquilo lá vai funcionar. Isso tem funcionado, não sei se é isso que funcionou ou não, mas fez com que ela dormiu essas outras 2 noites inteiras. Muito provavelmente isso pode ter ajudado, mas não foi a causa principal. Provavelmente tu movimentasse algo no teu dia a dia que contribuiu para isso. Porque se a gente partisse do princípio que quanto mais espaço, melhor, todas as crianças não se adaptariam em berços, né? Claro que tem crianças que precisam de movimentação mais ou menos, mas provavelmente tu mudasse outra coisa no contexto de vocês. A gente tem feito assim, mas ela não fala ainda, então ela tá indo em fono, que tá com esse atraso da fala. Eu tenho conversado, porque ela entende tudo. Então, eu tenho conversado com ela. Nesse conversar com ela, tá fluindo à noite, porém agora tá a birra para entrar na creche. Ela quer ficar com a gente. Estou tentando buscar ela no horário, então, porque na creche eles pediram para deixar a rotina da criança, que é até as 3h30 ali, né? Que eles fazem todas as atividades, enfim, que é com o grupinho. Eu busco ela depois das 3h30 e tenho dado atenção para ela, conversado com ela. Feito algumas dinâmicas, até com a bolinha de sabão, que a fono até deu, para conversar com ela, olho no olho, porque ela tinha muito essa dificuldade de entrosar com a gente. Comigo sim, mas com os outros não. De olhar no olho, conversar. Então, até a fala tá saindo melhor e ela já tá começando a falar as palavrinhas. Então, tô tendo algumas atitudes de tá tudo bem, né? Não tá dormindo todas as noites, então vamos melhorando aos pouquinhos, horinha a horinha, conversação. Meu marido também mais com ela, menos tela, né? Porque aquela coisa, tela para criança. Não que ela não pegue a tela, eu deixo a tela, por exemplo, das palavrinhas para aprender, né? Que vai lá, tem algumas dicas que a gente pode assistir de especialistas também, que é pelo YouTube. Musiquinhas, ela é muito musical, então ela começa a imitar. Até essa semana saiu Peppa Pig. Então, saber o que é cada um. O do Bebê Shark, Tubarão, vovó, tá saindo tudo do Bebê Shark, né? Mamãe, ela não fala mamãe, fala mamã, papá. Ela não consegue ainda mãe, as duas vogais junto. Oi, tá saindo. Mas são pouquinhas coisinhas que a gente tem começado a fazer de forma diferente. A criação é a mesma do Gabriel, que andava e falava com 1 ano. E dela não, mas toda criança é diferente, né? Então é que nem deve ser cada uma do sono, é o olhar para cada criança, como que é a rotina ali. Então eu até peguei algumas dicas lá do teu perfil, né? Que tu vai falando e passando,
Opa, se eu fizer assim, né? Aquela coisa, atenção, olhar para a criança, que não é só a nossa rotina, mas a rotina dela. Porém, a rotina dela envolve também meu outro filho. Como coincidir ali tudo certinho para não deixar a desejar uma outra para ela. Então é gangorra, né? Esse é o grande desafio das mães, porque muitas são mães de 2, né? E de idades diferentes, com necessidades diferentes. Otimizar essa rotina também vai fazer todo o sentido para que essa mãe possa ter um tempo de qualidade tanto com um quanto com o outro, né? E aí entender qual é a necessidade de um e de outro. É inevitável a comparação. A gente faz isso inevitavelmente. Principalmente eu, que tenho gêmeas, né? Sim. Onde o que eu fazia com uma às vezes funcionava, o que eu fazia às vezes com a outra não funcionava. Então eu tinha que entender o que funcionava bem para uma, o que funcionava bem para outra, para que no fim eu ainda conseguisse sincronizar, né? O que não é fácil, mas com o tempo a gente vai entendendo. Então é muito normal que às vezes as mães de segunda viagem me procurem. Por quê? Porque elas tentaram repetir, replicar tudo que fizeram com o primeiro, mas naturalmente estavam percebendo que o que estava funcionando com o primeiro não funcionava com o segundo. Então eu digo que é uma maternidade de primeira viagem daquela criança, que é outra criança. E aí, vamos lá, o que funciona bem para ela? Qual é a necessidade? Então, às vezes, por exemplo, o meu primeiro filho, ele dormia sonecas em qualquer lugar, né? Dormia no barulho, dormia no claro, em qualquer lugar. Em contrapartida, o meu segundo filho não dorme. Estou tentando acostumar e não consigo. Sim, você pode tentar acostumar, mas a partir da hora que você vê que não está funcionando, a gente vai ter que rever isso. Poxa vida, então talvez com essa criança aqui, a gente tem que ter uma conduta diferente para que no fim das contas ela possa fazer, por exemplo, uma soneca que restaure, para que no final das contas tu possa ter a tua noite tranquila também. Então, enquanto às vezes tem mães que pensam que rotina é algo engessado, ao contrário, tem que ser algo equilibrado e regular, porque isso é o que te vai te trazer liberdade, de certa forma. Porque quando você sabe que depois do almocinho a tua criança vai dormir, por exemplo, e ela dorme com facilidade, adormece bem e dorme o tempo que ela precisa e acorda feliz e disposta da soneca, isso acaba sendo uma liberdade, porque nesse tempo você pode fazer alguma outra coisa. Por quê? Porque você sabe que a rotina está funcionando muito bem para ela. E acaba sendo um benefício para a mãe. A velha frase, né? Não dormiu à noite, aproveita para dormir durante o dia quando a criança dorme. Se isso fosse possível, né? Tu quer naquele momento ou comer alguma coisa, tomar um banho, e mesmo assim tu vai botar o carrinho da criança ou bebê lá perto do banheiro, tu vai colocar a câmera para enxergar a criança, ou tu vai falar com uma amiga, ou tu vai procurar informação. É muito difícil a mãe dormir no horário da criança durante o dia. Exato. E uma coisa que eu friso muito com os pais quando em consultoria comigo é que a gente vai melhorar o sono da criança? Vai, mas vai muito além disso. Eu prezo muito para que os pais tenham um tempo de qualidade após a criança dormir à noite, para que os pais possam ter aquele momento assim de sentar no sofá, pôr os pés para cima, ou não fazer nada, ou enfim jantar com o marido, enfim, o que eles queiram. Por quê? Porque muitas crianças, às vezes bebês, eu digo inclusive, né, bebês e crianças vão dormir mais tarde, a ponto dos pais saírem do quarto do filho que dormiu, exaustos, só tendo tempo para fazer um lanche, tomar banho e deitar na cama. Então, se a gente consegue botar essa criança para dormir no horário que seja adequado para ela, né, cedo ao mesmo tempo, a gente consegue propiciar ali um tempo de qualidade para os pais, para que eles possam relaxar um pouquinho, para que eles possam, enfim, jantar, para que eles possam fazer o que quiserem. Né, para voltarem a ter esse tempo de qualidade no final do dia que muitas vezes se perde quando a criança vem. E aí, às vezes, se a gente não retoma, a gente acaba entrando no barco da sobrevivência. E qual seria o melhor horário de sono da criança? Para dormir no sono noturno? Isso. A gente fala aqui em torno de 18h30 até 20 horas. É um horário amplo se a gente parar para pensar, mas muito vai depender de como está a rotina dessa criança durante o dia. Mas é muito importante que durmam até no máximo às 20, por quê? Porque às 21 horas existe um pico hormonal muito importante. E para que as crianças e bebês atinjam esse pico hormonal, elas precisam estar nos estágios mais profundos do sono. E ninguém sabe dizer o quanto tempo cada bebê e criança leva para atingir o N4, que é o estágio mais profundo do sono, para então aproveitar esse pico hormonal que acontece às 21 horas. Então, por isso, as crianças devem dormir cedo, até porque quando a criança passa do quarto, quinto mês, ela tem que dormir de 10 a 12 horas de sono noturno. Nossa. Esse é o saudável para ela, né? Então, isso compreende uma criança que vai dormir em torno de, na grande maioria dos casos, entre 7 e 7h30, por exemplo, para acordar amanhã num horário que também seja 6, 6h30, 7 horas, 7h30 às vezes. A minha filha, ela sempre tá ali por volta de 8h30, 21 horas, ela quer dormir. É dela, assim, ela vem, é o meu horário. Ela me puxa pra ir na caminha dela pra dormir.
Ou se aconchega, se eu estou sentada na cadeira, ou na poltrona, ou se eu estou no sofá, ela vem até mim que ela quer mamar e quer dormir. Dificilmente ela dorme sem mamar. Uhum. Isso acontece, vamos supor, uma vez que eu tive que sair para trabalho à noite, né? Algum evento. E ela dormiu na persistência, porque cansou ali no sofá do lado do meu marido. Mas não, sempre com a mama. Uhum. Eu digo que a associação de sono, ela é um tema que depende de família para família. A gente nunca vai conseguir ter um bebê e uma criança sem qualquer associação de sono, até porque a gente tem, né? Você gosta de dormir o quê? Pro lado esquerdo ou pro lado direito, com a coberta até aqui em cima, enfim. Todo mundo tem associações. Só que a gente tem que entender quais associações são possíveis que eu mantenha a longo prazo ou não. E tem muitos bebês e crianças que mamam para dormir no sono noturno e dormem a noite inteira. Então, se a mãe está feliz com isso e é um desejo dela, por que a gente vai mudar se essa criança tem um sono de qualidade à noite? Agora, quando a mãe se sente muito centralizada nesse sentido que ninguém mais consegue ajudá-la porque o peito é algo que só ela tem e só ela consegue suprir, então se essa mãe começa a ficar frustrada, aí a gente tem que abrir um pouquinho esse leque e entender de que forma que a gente pode dar autonomia para essa criança para que outras pessoas possam ajudar e dividir esse momento com a mãe, para que não seja somente uma demanda dela, né? Então, a gente começa a avaliar o desejo de cada mãe, acima de tudo. Mas, se essa criança não está dormindo muito bem à noite, dependendo da idade que tem essa criança, talvez desassociar o peito para dormir possa ser uma possibilidade, uma necessidade, talvez. Ou seja, essa criança vai mamar antes de dormir sem problema nenhum, mas apenas não dormiria mais no peito. Porque alguns bebês e crianças, quando despertam na madrugada precisam do mesmo estímulo para adormecer que tiveram lá no ritual. Ou seja, acordam de madrugada e precisam do peito como um indutor de sono para voltar a dormir, porque sozinha elas não conseguem. Gente, o programa está chegando no final, mas a gente tem um segundo bloco, tá? Então não sai daí que a gente volta já já. Mas antes quero agradecer aos patrocinadores Blue Ideias, aqui as lembrancinhas do nosso programa, e se você quer para sua empresa também, já entra no site deles ou vai até a loja aqui de Blumenau. Maia Cortinas e Enxovais, que é essa cortina maravilhosa aqui do estúdio. Clínica Anjos da Guarda Home Care, agora com uma sala especial para te receber aqui em Blumenau. E Metal Clean Móveis e Equipamentos Hospitalares. Eles têm uma loja linda aqui em Blumenau também.